Bom dia, boa tarde, boa noite. Inicia o nosso curso de sensoramento remoto e essa aula é sobre a introdução do sensoramento remoto. Então vamos na questão do conceito, né? Vou entrar aqui no Google aqui. O que seria o sensoramento remoto em termos de conceitos, né? Então vou aqui no Google aqui, vou pesquisar o que é sensoriamento remoto. Vou direto aqui, obtenção de informação sem contato físico com o meio. Vamos aqui nas imagens aqui para a gente entender o que seria sensoramento remoto. Então, quando eu falo sensoramento remoto, vocês podem pensar em cartografia, satélite, geoprocessamento, porque geoprocessamento é a mãe que abraça todas as tecnologias na área de geomática em geral, né? Topografia, uh, o próprio sensoramento remoto, fotogrametria, tudo está dentro da área de geoprocessamento. Mas nós estamos trabalhando agora com sensoramento remoto. Então, se eu bater no Google sensoramento remoto, procurar as imagens, tá aqui, análise de satélites, umas linhas vindo e voltando do Sol, interação do Sol, da superfície com o satélite. E aqui eu tenho diferentes satélites mostrando nível de sensoramento remoto, tenho dados de satélite do Sol, né? Diferentes composições. Então aqui nós temos uma noção, aqui um drone, né? Diversos satélites voando. Então aqui nós temos uma noção do que se trata sensoramento remoto por meio dessas ilustrações. Inclusive aqui é o NDVI, que é um grande índice espectrais que se trabalha no funcionamento remoto, apesar que tem outros, mas o mais difundido é o próprio NDVI. Então, se pensar em funcionamento remoto, se pensa obviamente em satélites, drone, monitoramento a longa distância. Mas se for falar de funcionamento remoto mesmo, é o conceito que ele falou aqui atrás. Vou voltar aqui. Que ele falou que o conceito de funcionamento remoto é a obtenção de um dado sem o contato físico com o mesmo. Então, funcionamento remoto é a interpretação da resposta do comportamento espectral dos alvos. Então, tudo na natureza que vai sofrer comportamento diferenciado via essa energia eletromagnética e eu conseguir obter alguma informação por meio desse comportamento, dessa energia eletromagnética, eu estou trabalhando de certa forma com o sensoramento remoto. Então, análise de solo, então hoje está sendo muito comum e a tendência futura é que as análises de solo sejam cada vez mais focadas em interpretação do sensoramento remoto, porque eu consigo caracterizar um solo quanto a sua estrutura física e química por meio do seu comportamento espectral. Algumas análises em laboratório são feitas com análise, né, de absorção de energia eletromagnética. Quando a gente faz aquela medição à distância, né, de temperatura, né, aquele sensor de temperatura, que é aqui, ó, o termômetro de testa que nós chamávamos, termômetro de testa, não sei se era isso. Aí, ó, esse termômetro aqui de testa, a gente dispara um gatilho, vai até o alvo, entra em contato com o alvo e de acordo com se o alvo estiver mais quente ou mais frio, vai me dar resposta direto aqui no visor. Então esse comportamento de uma onda eletromagnética e voltar e obter uma resposta, isso também parte do princípio do sensoramento remoto. Então vou colocar aqui radar móvel de trânsito, radar móvel de velocidade. Vamos ver algumas imagens aqui. Isso também é sensoramento remoto. Então aqui
ele emite uma onda eletromagnética, ela interage com o alvo, interage com o carro, e se ela for bater muito rápida e voltar, a velocidade que essa onda foi e voltou, saiu do sensor, saiu do radar, bateu no carro e voltou para o sensor, ele calcula a velocidade, e se a velocidade estiver acima do permitido, né, automaticamente tira uma foto e penaliza o condutor. Então, também é um método de censuramento remoto, né? Então nós temos várias... Tudo que nós vamos fazer de forma distância, medir alguma coisa, se trata do censuramento remoto. Só que para a nossa área é muito comum nós trabalharmos com distância orbital, a nível de satélite. Apesar que o drone, né, drone multiespectral, também trabalha com censuramento remoto, né? Quem trabalha com drone multiespectral requer do conhecimento do censuramento remoto para extrair a melhor informação que nós temos. Então aqui, né, nesses drones multiespectral, cada uma dessas luzinhas aqui, ó, são na verdade câmeras isoladas, e cada uma dessas câmeras traz um comportamento do alvo diferente, né? Então aqui nós temos 4, vamos dizer que câmeras, e essas câmeras, cada uma traz uma faixa espectral diferenciada quando se trata de drone espectral, porque antigamente nós trabalhávamos com censuramento remoto, era muito focado em satélite, mas hoje temos também drones capazes de trabalhar. É importantíssimo vocês trabalharem com censuramento remoto, porque é uma área que está em constante evolução, é uma área que tem muita demanda de criação de novas tecnologias. Então, muitas vezes, não tem uma vaga específica do mercado de trabalho focado em censuramento remoto, que é muito focado em área ambiental, classificação do uso do solo, mas existem poucas pessoas capazes de extrair e criar uma nova tecnologia por meio da interpretação das imagens de drone, imagens satélites, porque nós temos um potencial assim, gigantesco para caracterizar um alvo por meio da interpretação de imagens multiespectrais. Então eu acredito que assim que no futuro o custo de criação de satélites e de câmera baratear, que já está muito barato, vamos ter imagens de área multiespectral de todo o mundo, e isso vai revolucionar mais muita coisa no mercado de trabalho. Então quem já dominar o que seria censuramento remoto, quando for disponibilizado essas novas imagens, já temos imagem de drone, por exemplo, mas tem que a campo trabalhar com isso, mas como vier imagem de satélite com altíssima resolução, com alta resolução temporal, que nós vamos ver mais tarde sobre isso, nós vamos ter um mercado de trabalho muito amplo, além de nós podemos criar novas ferramentas, novas tecnologias e alimentar, né, esse mercado de trabalho, que vai ter uma demanda assim, gigantesca. Então, quando se trata em estar atualizado para o futuro, estar atualizado na área de censuramento remoto. Pois bem, né? Então, o censuramento remoto requer que eu faça a interpretação dessas câmeras multiespectral, que eu faça a interpretação de um dado multiespectral. De eu ser capaz de olhar a minha imagem colorida deste jeito e fazer alguma inferência do que está acontecendo. Então, para fazer isso, para entender, nós temos que partir lá do princípio da coisa, porque o censuramento remoto ele é tratado desde uma coisa do elemento mais básico, né? Desde a análise de temperatura, análise de raio-x. Análise de raio-x é censuramento remoto. Ultrassom também é censuramento remoto. Até mesmo trabalharmos com imagens satélites. Então vamos agora trabalhar a nível de
no quadro. É por isso que agora eu vou tentar modificar aqui, ó. Então vou agora começar a trabalhar dos princípios do sensoramento remoto. Então, o que seria o termo, né? Sensoramento remoto. Sensoriamento remoto. Então, o próprio nome já nos define o que nós vamos trabalhar. Deixa eu acender a luz aqui para dar uma melhorar aqui a nossa luz. Sensoramento remoto. O que dá para fazer aqui nesse caso, né? Se eu for conceituar a palavra sensor, amento e o remoto. Nós temos praticamente 3 conceitos aqui diferentes. Então, sensor, né? É algum instrumento de medição indireta, sensor de temperatura, sensor de colisão, enfim, sensor, instrumento de medição indireta. Amento, né? Remete à ação. Então, quando eu estou caminhando, caminhamento, então eu estou ainda fazendo o processo está em continuidade, né? E remoto significa a distância, né? Então, aula remota, a aula à distância. Controle remoto, eu consigo controlar a distância. Então, seria, né, uma medição indireta, constante, porque está em ação, à distância. Então, esse que é o que seria o nosso conceito de sensoriamento remoto. E como que nós vamos trabalhar, o que eu preciso entender de sensoriamento remoto? É esse sensor. O sensor trabalha com a avaliação eletromagnética do alvo. Então, ele trabalha com isso. Então, se eu tenho se eu quero entender sensoramento remoto, eu tenho que entender o que é essa energia eletromagnética. Então, o que é essa energia eletromagnética? O sol, a luz, o Wi-Fi, tudo funciona por energia eletromagnética. Não vou entrar em detalhes como funciona, mas desde a física quântica que nós vemos trabalhando, os pesquisadores vêm trabalhando sobre essa questão da energia eletromagnética. Mas vocês têm que saber que ela funciona com o comportamento onda-partícula. Tudo na nossa natureza em geral funciona no comportamento onda-partícula. Até mesmo nós também vamos nos comportar como onda e partícula. Tudo na natureza se comporta como uma onda ou ora como partícula. Tudo depende do seu tamanho. Isso quem quiser aprofundar, né, o estudo da física quântica, da relatividade, que vai trabalhar sobre esses princípios. Mas só a título de curiosidade, né, nós também somos uma onda. A gente só se comporta como partícula porque a nossa massa é muito, muito grande. Mas se a nossa massa for muito, muito, muito pequena, nós vamos se comportar como onda. Então, ora como onda, ora como partícula. Então, os elétrons, a luz, tudo tem uma massa tão pequena
que o comportamento dela é um comportamento de ondas. Tudo bem. Então, o que é essa energia, né? O que é a onda eletromagnética? Então, essa aqui é uma onda. Essa é uma onda eletromagnética. Então, na medida que todo campo elétrico que se move também gera um campo magnético. Então, como aqui eu tenho um elétron se movimentando, a energia elétrica se movimenta, cria um campo magnético, o nome se trata como energia eletromagnética. Mas vamos se atentar ao comportamento elétrico mesmo. Bom, isso aqui, gente, é uma onda, tá? Uma onda comum. Lá na física, vocês devem ter, retomando aqui alguns conceitos de física, se eu traçar aqui a distância de uma crista a outra, eu tenho o que nós chamamos de comprimento de onda. E essa frequência, cada vez que essa onda sobe e desce com a sua atenuação, nós chamamos de frequência. Então, quando essas ondas estão mais curtas, ou seja, muito mais rápido, ela sobe e desce, nós chamamos de alta frequência. Quando essas comprimentos está aqui maior, nós chamamos de baixa frequência. Aqui, né, no início aqui, a frequência significa quanto tempo que essa onda está fazendo esse indo e voltando, fazendo esse movimento de sobe e descida. E isso varia com relação ao meio, né? Então, a frequência, vou chamar aqui de F, ela tem a ver com a minha velocidade e o meu comprimento de onda, tá? Então, a frequência qual é a velocidade, se refere à velocidade que essa onda está subindo e descendo, né? Com relação ao seu comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, menor for esse valor, maior a frequência. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor é a minha frequência. Entendido até aí? Então, eu tenho aqui, ó, quanto mais comprimento de onda, menos é a minha frequência. Tem esse princípio aqui, né? Bom, só que então tem esse princípio, né? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Na prática, a gente trabalha também com essa questão da energia. Então, tudo não é apenas uma onda eletromagnética que estamos trabalhando. Essa onda eletromagnética, ela carrega uma energia, ela carrega a energia eletromagnética que ela está se movendo. E como é que eu faço para contabilizar essa energia eletromagnética? Então, o conceito fala que a energia é igual a constante de Planck vezes a minha frequência. A constante de Planck, que estou chamando aqui de H, constante de Planck, ela se refere qual é o menor elemento da natureza que pode ser quantificado, quantizado, né? Então, quando vocês trabalham com QGIS, o QGIS vem da palavra quantizis, quanto, né? Quanto giz. Então, o Q de QGIS é isso. Então, a constante de Planck quer dizer isso, quanto que nós podemos, qual o menor elemento que eu posso quantizar, né? Palavra quântica, física quântica. Então, existe um menor elemento, não existe o menor elemento tem basicamente a dimensão da constante de Planck, que é um número infinitamente pequeno.
E é o Einstein que definiu que, né, fez essa teoria depois para, não sei se é o Einstein que formulou essa conta, mas nós temos essa conta que a energia é uma relação da constante de Planck vezes a frequência. Então aqui vou acrescentar também, né, a minha energia. Então, se eu tenho maior frequência, eu tenho mais energia. Se eu tenho menor frequência, menos energia. E aqui também posso fazer o contrário, né? Então, quanto menos comprimento de onda, mais frequência, mais energia, tá? Então, esse princípio aqui, ó, nós temos que ter claro. Maior comprimento de onda, menos frequência, menos energia. Menos comprimento de onda, mais frequência, mais energia. Por que eu tenho que fazer essa analogia? Porque é que agora que vem o nosso entendimento com relação à natureza. Porque isso aqui, ó, é um comprimento de onda. Tudo que nós trabalhamos, televisão, rádio, Wi-Fi, o sol, o próprio satélite, drone, tudo está regido, as plantas, tudo na natureza está regido por essa onda eletromagnética. Algumas pessoas, alguns instrumentos, algumas medições vão trabalhar ela na ordem da frequência, mas é comum para nossa área trabalhar com relação ao nome do comprimento de onda. Então aqui eu tenho meu raio, deixa eu consigo desenhar, colorir aqui, né? Tenho raio X, gama, tenho o raio, devia ter a cor roxa, eu não tenho. Tenho violeta, eu não tenho azul. Aí eu tenho, vamos puxar aqui, azul, verde, o vermelho, aí eu tenho, vou colocar outro só daqui mesmo, tem infravermelho próximo, infravermelho médio, eu tenho as ondas vou colocar aqui Wi-Fi, eu tenho aqui as ondas de TV, eu tenho aqui as ondas de rádio, e por aí nós vamos. Tinha um micro-ondas aqui antes, tá? Mas enfim, tudo na natureza tem cada um desses elementos, né? Eu posso tratá-lo como comprimento de onda, vou trabalhar na faixa do vermelho, ou eu posso trabalhar na ordem da frequência. Qual que é a frequência que eu tenho do vermelho? Na área de estacionamento remoto nós trabalhamos unicamente com comprimento de onda. Mas existem alguns aparelhos, algumas medições que normalmente trabalham com frequência. O rádio trabalha com frequência, né? Então 103,9 é a frequência que você sintonizou o rádio para pegar especificamente aquele comprimento de onda, porque naquele comprimento de onda bem específico tem alguém lá do outro lado modulando essa onda com som, né? Emitindo uma onda eletromagnética nessa frequência, emitindo o som dessa frequência que o seu rádio está pegando justamente essa faixa específica. Então, voltando aqui no conceito, maior comprimento de onda, menor frequência, menor energia. Então, significa que aqui, ó, quanto mais para cá eu tenho mais comprimento de onda, menos frequência, menos energia. E quanto mais para cá eu tiver, eu tenho, né, menos comprimento de onda, mais frequência e mais energia. Tudo da nossa natureza vai se comportar em função disso. Estou falando tudo.
a natureza. Então, se eu quero emitir, você quebrou o seu osso e você quer justamente entender se seu osso está quebrado ou não. Eu quero que você faça um exame para me ver o seu osso. Você faz o exame chamado raio-x. Tem tanta energia o raio-x que ele é cancerígeno. E ele é tão cancerígeno que você fica sozinho na sala e as pessoas que fazem o exame ficam em outra sala para fazer esse dado. E como se funciona o raio-x? Eu vou emitir uma onda eletromagnética tão pequenininha, que ela será capaz de interagir somente com o seu osso. Ela atravessa a sua pele e só vai interagir e refletir com o seu osso, e aí a imagem vai pegar aquilo que é refletido no seu osso. Ah, mas eu não quero. Eu tive uma criança, né? Vou fazer o exame que eu vou enxergar a criança. Eu vou fazer um ultrassom. Nem sei que faixa que está aqui o ultrassom não, mas deve estar aqui na faixa do rádio aqui, ó. Vou fazer um exame de ultrassom, uma ultrassonografia. O próprio nome já pega aí, ó, ultrassom, sonografia, está na faixa do rádio. Então, eu estou com um comprimento de onda muito grande, tanto que nem faz mal. Quem faz ultrassom fica lá, assistente, todo mundo lá, passa um aparelhinho, não faz mal o bebê, não faz mal a ninguém. Esse exame pode ser feito com frequência. Então, quando eu quero enxergar a nível de órgão, eu vou fazer o exame de ultrassom. Se eu fazer o exame a nível de partícula, eu vou fazer o exame de raio-x. Então percebe que tem uma relação de tamanho de comprimento de onda e o alvo que será feito a interação, que nós chamamos de efeito de espalhamento. Eu gosto de fazer assim, gente, porque assim eu vou explicando meu raciocínio aqui, nós vamos desenvolvendo assim. Eu tenho espalhamento tipo Mi, eu tenho espalhamento do tipo, aqui eu acho que eu vou escrever errado, Rayleigh, e tenho espalhamento não seletivo. Então, os alvos se interagem de acordo com seu comprimento de onda. Então, se eu quero, por exemplo, esses dias o rapaz da pós, né, o Whitson, fez para nós um levantamento da lagoa com referente às cavidades ou não com o aparelho, está na fase do radar também. De acordo com o comprimento de onda que ele emitia com o aparelho, ele conseguia atingir maiores profundidades e, de acordo com o comprimento de onda, ele avaliaria uma superfície mais rasa. Então, se ele quer identificar, sei lá, se ele quer identificar tipos de solo que eu tenho ali dentro, tipo de rocha, se eu quer identificar se é ouro, se é, sei lá, mineral que tem, certamente ele vai ter que reduzir o comprimento de onda para esse comprimento de onda se interagir com a nível da textura ou partícula ou a química daquele elemento e ele poder interpretar se aquilo é que tipo de solo que é. Mas se ele quer enxergar se está tendo cavidades ou não, está tendo buraco ou não, está tendo um cano naquele local, ele tem que aumentar o comprimento de onda para interagir com a textura do elemento. Então, se eu quero estudar a textura do elemento, eu aumento o comprimento de onda. Se eu quero estudar a composição química do elemento, eu diminuo o comprimento de onda. Então, quando eu estou trabalhando com maior comprimento de onda, eu trabalho a nível de textura. Se eu trabalho com menor comprimento de onda, eu trabalho a nível químico. As plantas fazem fotossíntese na parte do
azul, verde e vermelho. Aqui é uma fase de mais comportamento de partícula. A planta absorve essa partícula. Quando eu estou trabalhando ultrassom, vendo o bebê, eu estou vendo a superfície do bebê. Estou trabalhando a nível de onda. A onda bate, reflete, eu consigo enxergar. Por isso que não faz mal. Quando eu trabalho menor comprimento de onda, eu trabalho a nível de partícula. Essa partícula tem que ser absorvida pelo elemento, interagir com o elemento. Raio-X, a célula absorve essa energia e aí causa mutações, câncer, né? Então, espalhamento tipo MAI, né? MAI é do mesmo tamanho. Então, quando a partícula tem o mesmo tamanho que o comprimento de onda, nós chamamos de espalhamento tipo MAI, que é a questão do céu ficar meio... o céu é azul, se não me engano é tipo, não, acho que céu azul, acho que é Rayleigh. Acho que o sol fica vermelho, é tipo MAI. Por causa do aerossóis que tem na superfície, não vemos o sol meio clareado demais, né? Não seletivo é tamanho da partícula, ele é maior que o comprimento de onda. E o Rayleigh, tamanho da partícula, ele é menor que o comprimento de onda. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, com LiDAR ou LiDAR, né, pessoas chamam de forma diferente, se eu quero eu quero que o raio do LiDAR, do LiDAR, né, capta sinal do solo, quero que ele capta somente a planta, só o chão, descontando a planta. Então aqui está o LiDAR, né? O LiDAR vai vir, ele vai emitir um comprimento de onda. Tá aqui o LiDAR, né? Ele vai emitir um comprimento de onda. Esse comprimento de onda bate na folha e volta para ele. Se ele quer estudar o solo e não a planta, ele vai ter que emitir um comprimento de onda tão grande que atravessa a planta e interage com o solo. Se ele quiser interagir com a planta, ele tem que diminuir o comprimento de onda. Então tem essa relação. Olha para você ver, ó. Isso é prática no dia a dia, ó. Quanto menor o comprimento de onda, né, menos energia eu tenho. Menos energia significa que eu mando menos informação. Então, o rádio, ele só emite som. A televisão emite som e vídeo. O Wi-Fi, ele transmite dados. Então aqui nós temos uma noção melhor das coisas, ó. O rádio tem maior comprimento de onda, ela vai mais longe. Em contrapartida, só emite áudio. Já a TV, ela tem mais energia do que o rádio, só que ela atinge menor distância, ou seja, às vezes você está longe, andando longe, sua TV não pega bem, nem pega mais, mas o rádio funciona. Já o Wi-Fi, se eu distanciar mais de 100 metros, 30 metros do aparelho Wi-Fi, eu perco o sinal. Só que o Wi-Fi eu mando o sinal e recebo o sinal ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho uma relação direta eu tenho mais energia porque eu estou mandando mais informação. Em contrapartida, eu diminuo o meu alcance. O que isso tem a ver, gente? Às vezes, entender isso aqui, ó, a gente passa a entender a natureza. Quando nós temos um drone, por exemplo, e aí nós podemos escolher qual banda do drone que eu vou trabalhar, aí tem lá assim, tem um sinal 5 GHz
e tem um sinal 2.4 GHz, se eu não me engano, 2.4 GHz e tem de 5 GHz. Os drones você pode escolher qual dos dois sinais que você vai trabalhar. Se eu trabalhar com 5 GHz, o que eu estou trabalhando? Eu estou na onda da frequência, GHz é a frequência, tá? 5 GHz tem maior frequência. Se tem maior frequência, ele tem menor comprimento de onda. Significa que ele vai atingir menor distância. Se eu trabalhar com 2.4 GHz, eu tenho menor frequência, consequentemente maior comprimento de onda. Significa que o meu contato com o drone vai ser de maior distância. Ah, mas por que eu vou escolher um ou outro? Então vamos supor que eu estou trabalhando unicamente, sei lá, transmitindo, eu estou com o drone transmitindo a imagem do drone ao vivo para a TV. Então o que eu tenho que fazer? O drone tem que filmar, essa filmagem tem que ir para o meu aparelho e do meu aparelho vai transmitir para a TV ao vivo, que já vi alguns casos assim. Ali eu tenho que estar em 5 GHz, porque eu tenho que ter uma taxa de velocidade muito alta de transmissão de dados para poder o drone mandar para o aparelho mandar para a TV. Agora não, estou indo longe e vou tirar umas fotos e vou voltar. Então 2.4 GHz é suficiente. Então você entende que quanto mais eu aumentar a energia, eu tenho mais dados, mas menor alcance. Se eu diminuir aqui, eu tenho menor dado e maior alcance. Então é isso que funciona, né, com o nosso sistema de satélite. O que nós temos do satélite aqui? Agora vem a figurinha, né? Vou voltar na tela aqui para nós voltarmos aqui na figurinha aqui, ó. Isso. Aqui, se eu pesquisar aqui sensoramento remoto aqui no Google, sensoriamento remoto. Aí o que eu tenho aqui, ó? Tem essa imagem aqui, ó. Eu gosto de pegar, vou pegar essa imagem aqui que eu acho ela melhor. Eu só queria aumentar a imagem, gente. Acho que é aqui, né, que eu ampliei a imagem. Tá bom. Vou ampliar a imagem aqui. Já ampliou. Tá. Só quero aumentar a imagem. Muito triste. Aqui eu tenho aqui eu tenho o meu alvo, a radiação solar, ou seja, o Sol emite essa onda eletromagnética, ela interage com a atmosfera. Ao ter contato com a atmosfera, vai passar muita dessa energia. Essa energia vai encontrar os seus alvos. Esse alvo, a energia é refletida, vai para o satélite. O satélite capta esse sinal. Ele transforma o sinal eletromagnético no pulso eletrônico. Quanto maior o pulso eletrônico, mais ele dá um valor final da minha imagem. Então, quanto mais reflete aqui, ó, maior é o pulso elétrico que ele vai transformar, né, a energia eletromagnética no pulso elétrico. Quanto maior o pulso elétrico, maior vai ser o número. E quanto maior será o número que você receber, mais claro será a sua imagem. Então essa região aqui mais escura, o pulso eletromagnético foi menor, ou seja, refletiu menos. Quanto mais clara a minha imagem, surgiu mais energia eletromagnética e aí minha imagem esse ponto ficou mais claro. E aqui é uma transferência de dados em arquivo 010101. Pois bem, esse é o princípio que nós temos da imagem
de satélite. Deixa eu ter uma outra imagem aqui mais legal de mostrar. Aqui é a mesma coisa, né? Vai encontrar, vai interagir com o alvo, vai passar para a atmosfera. E aqui eu tenho algum conceito chamado janela atmosférica. Eu quero ver figura. Eu estou vendo imagem, né? Janela atmosférica, censuramento remoto. É isso que eu quero mostrar. Aqui eu tenho o que nós chamamos de janela atmosférica. Então, entender o comportamento do alvo é também entender projetar o meu sistema, projetar como que eu vou trabalhar o meu alvo. Então, se eu estou trabalhando com imagem de lidar, eu tenho que dimensionar o comprimento de onda capaz de interagir com o meu alvo de interesse. Então, se eu quero enxergar a vegetação, eu diminuo o comprimento de onda. Se eu quero enxergar o relevo, eu aumento o comprimento de onda. Na atmosfera nós temos diversos gases, nós temos gás carbônico, aerossol, nós temos ozônio, nós temos gás carbônico, ozônio, aerossol, nós temos nitrogênio, tem nitrogênio. Enfim, esses gases que compõem a atmosfera se interagem com a onda eletromagnética. Então lembra que o Sol emite uma onda eletromagnética desde o raio-x, né, até o comprimento de onda correspondente ao radar e rádio. Só que o que passa para nós somente as faixas eletromagnéticas correspondentes ao azul. Isso aqui tá legal, azul para frente. Eu queria enxergar só a imagem, tinha que ter um botão que chegava só a imagem. Aqui apareceu as cores. Aqui, ó. Então, o raio-x, gama, violeta, tudo é bloqueado pela atmosfera. O que chega para nós é do azul para frente. É tanto que nós tínhamos buraco na camada de ozônio que nós temos que usar, né, filtro solar contra a radiação ultravioleta. Então a ultravioleta ela é antes do azul e ela é cancerígena porque ela tem mais energia, tanta energia que interage com a minha célula e pode causar câncer. Os satélites são projetados justamente nessas faixas aqui, ó. Essa faixa espectral que o satélite capta, é essa faixa espectral que o satélite capta, é essa faixa espectral que o satélite capta, porque aqui eu não tenho interferência eletromagnética. Então, o satélite vem toda a onda eletromagnética, ela interage com a atmosfera, encontra algum alvo que vai sofrer algo, sei lá, vegetação, solo e água, daí que vai para o satélite e o satélite capta esse sinal. E é daí que nós vou deixar para o próximo conteúdo, que nós vamos ver comportamento espectral dos alvos. Aí eu volto nesse tema aqui, nessa parte específica, como o satélite separa essas bandas, como interpretar as bandas, como interpretar as imagens, e eu mostro para vocês também algumas coisas só uma pinceladinha no Google Earth Engine, não vou mostrar nada demais, porque não vou fazer isso na prática também, tá? Então esse é o primeiro vídeo, para não ficar muito longo, já está longo demais já. Então na próxima aula nós vamos ver o comportamento espectral dos alvos. Então
Até a próxima, gente.